Provérbios 11, versículo 1, leiamos a santa palavra do nosso Deus. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vamos de novo? Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos aqui nesta manhã e pelo Senhor ter nos salvado por meio do teu Filho Jesus. Como é bom nesta época do ano que a nossa memória, o nosso coração é mais, ó Deus, estimulado pela mensagem de redenção do Senhor, porque nos lembramos e damos especial relevância para essa data do nascimento do teu Filho, a luz do mundo, o Deus Emanuel, que veio até nós para nos salvar. E agora, Deus, pedimos que o Senhor nos faça ter a mesma atenção e reverência pela palavra que foi revelada pelo Senhor, palavra essa que aponta para a obra do teu Filho Jesus, e que nos ensina o caminho que devemos seguir. Ajuda-nos nesta manhã a aproveitarmos esta palavra e obedecermos aquilo que o Senhor diz à igreja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, por volta dos 7 anos, minha mãe foi morar com o pai dela, com meu avô. E meu avô, ele foi um agricultor e depois de muito tempo deixou a agricultura e veio morar na cidade. E ele foi comerciante, ele construiu algumas casinhas lá em São João do Manhuaçu, bem no interior de Minas. E ele era uma figura bem conhecida na cidade. E nós, os netos, minha mãe tem muitos irmãos, e o número de netos é grande. Quando nós íamos para lá, sempre ia uma turma boa de netos. E a gente brincava com as coisas do meu avô, e ele tinha lá uma caixa de ferramentas antigas. Acho que foi a primeira vez que eu mexi numa ferramenta relacionada com madeira e comecei a pegar gosto por isso. Sempre gostei muito de ferramentas. Eu acho que isso é uma influência da caixa de ferramenta do meu avô, da qual ele tinha um ciúme muito grande. E entre as coisas que ele tinha lá, ele tinha uma caixinha, e quando você abria essa caixinha, tinha um jogo de pesos de balança. Ia desde 100 gramas, 250 gramas, 500 gramas, 1 quilo e até 5 quilos. Eram uns pezinhos em formato de um copo com uma bolinha em cima para você pegar. Quem aqui tem um pouquinho mais de idade lembra que nos comércios, né, nos armazéns, antigamente, acredito que aqui quando ainda tinha o armazém do Campolim, ainda tinha essa balança ainda, que você tem 2 pratos, né, equilibrados sobre um fiel, e aí você colocava o cereal de um lado e pegava aqueles pesos e ia colocando do outro para descobrir quanto que tinha de peso ali. Quando a balança equilibrava, você só contava lá os pesos que você pôs em cima, você sabia quanto que tinha na balança. E eu lembro do meu avô nos ensinando a usar essa balança, e volta e meia ele dizia: e se você quiser saber se uma balança está correta, antes de pôr o seu cereal lá, você pega 2 pezinhos de 500 gramas, põe do lado da balança, e pega um outro pezinho de 1 quilo e põe do outro. A balança tem que ficar equilibrada. Se não ficar equilibrado, o vendedor está roubando você. E ele ensinou para a gente desde cedo um mecanismo fácil de descobrir se tinha algum erro ali na balança do comerciante. Eu nunca esqueci disso e por algumas vezes eu cheguei a fazer essa experiência de pegar 2 pesos do próprio comerciante equivalentes e colocar um de cada lado para saber se a balança estava correta. Porque um simples movimento no fiel de um lado para o outro pode mudar o resultado da balança a favor ou contra o cliente ou o comerciante. Muito bem, essa figura da balança, embora não seja muito comum para as pessoas mais novas, você encontra lá no supermercado lá uma balança eletrônica, e quando você vai comprar combustível, você tem lá um marcador de combustível eletrônico, e esses mecanismos eletrônicos, eles passam uma confiabilidade, e a gente acredita nisso, né? Mas volta e meia, esses dias um colega postou lá no Facebook uma foto de uma
de uma dessas máquinas, de uma dessas bombas eletrônicas, dando o preço do combustível, a quantidade de litros que foi colocado, mas quando você multiplicava o preço pela quantidade, o valor dava diferente. Por quê? Porque a bomba estava adulterada, ela estava com um preço marcando na tela, mas o preço que era somado era um preço maior. A gente não fica fazendo essas conferências hoje em dia. Os comerciantes e os clientes mais antigos eram mais rigorosos com isso. A gente confia muito nos meios eletrônicos e normalmente a gente nem faz essa conta. E infelizmente o mundo está cheio de balanças enganosas. E o texto de Provérbios é um texto muito conhecido. Este versículo de Provérbios 11, versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Eu não preciso mais dizer o que é abominação, que eu falei semana passada, vocês lembram, né? Não vou voltar no assunto do que é abominação de novo. Mas abominação é algo terrível. Quando você sente nojo de uma coisa, ao ponto de você querer vomitar, você está sentindo a sensação do que é abominação. Esse tipo de conduta, de uma balança enganosa, é abominação para Deus. Deus não suporta isso. Deus tem ânsia desse negócio. Deus não tolera de jeito nenhum. Em contrapartida, o texto diz que o peso justo é o prazer do nosso Deus. Deus sente alegria quando Ele nos vê agindo de maneira justa, de maneira correta. Muito bem. Não existem aqui nenhuma imagem enigmática. O texto é muito claro. Por que o Senhor está falando isso? Ou por que o autor de Provérbios está fazendo essa constatação e esse registro? A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, de maneira geral, ela é extremamente incisiva com este tópico da balança enganosa. Se nós voltarmos um pouquinho, se você voltar, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 36, a palavra do Senhor diz assim: balanças justas, pesos justos tereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos tirei da terra do Egito. Ou seja, eu salvei vocês, eu libertei vocês, e o mínimo que eu espero de vocês é que as balanças de vocês sejam justas. E aí a aplicação dessa ordem do Senhor, ela vai muito além do que as questões de comércio, de comprar e vender. Balanças justas têm a ver com todo tipo de comportamento da nossa vida. Aqui em Provérbios mesmo, no capítulo 20, versículo 23, há uma outra referência sobre esse assunto, dizendo assim: 2 pesos são coisa abominável. A ideia de 2 pesos são duas balanças, uma viciada e outra correta. E ele está dizendo, olha, 2 pesos são coisa abominável ao Senhor. A balança enganosa não é boa. Ela é abominável a Deus e ela não é boa para o homem também. Ela vai trazer prejuízo. Tanto para quem está sendo lesado, quanto para quem está lesando, porque Deus não vai abençoar esse negócio. Muito pelo contrário, o fato de Deus considerar isso algo abominável, significa que o Senhor vai tratar disso, e isso não vai passar desapercebido aos olhos de Deus. Deus não aceita que nós tenhamos 2 pesos e 2 medidas. No Novo Testamento você tem uma insistência muito grande, feita através dos próprios apóstolos no registro dos evangelhos e no registro das cartas, onde eles falam sobre este assunto. O próprio Senhor Jesus nos diz que a nossa palavra, a palavra do cristão, tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E então o Novo Testamento dá um ingrediente a mais nesse assunto. Diz que quando nós adotamos este princípio da balança enganosa, nós estamos na realidade adotando uma característica, um atributo que é do diabo. E então este é o assunto para nós nesta manhã. Nós não estamos aqui, eu acredito, eu não sei quantos aqui são comerciantes, mas nós não estamos aqui dentro de um contexto de muitos comerciantes. A maioria de nós somos ou funcionários ou alguns são empresários, alguns funcionários públicos. Nós não temos de repente que lidar com a balança todos os dias. Mas em nenhum momento esse texto está dizendo que a balança enganosa é algo que está restrito ao contexto do comércio. A balança enganosa ela pode estar presente na maneira como nós nos relacionamos. Quando nós somos extremamente condolentes com uma pessoa, e um outro irmão nosso que compartilha da mesma fé recebe rigidez da nossa parte. Quando nós tratamos com extrema severidade uma pessoa e a outra, nós somos a menos no trato com essa pessoa. Isso pode estar acontecendo dentro de casa.
Às vezes nós, pais, sem perceber, tratamos os nossos filhos com diferença. Às vezes nós tratamos os nossos amigos com diferença. Às vezes essa diferença está associada à capacidade intelectual, ou está associada à condição econômica. Às vezes essa diferença está associada à fé. E infelizmente o contexto da balança enganosa está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, né? Porque nós estamos o tempo inteiro fazendo juízo de pessoas. Nós estamos o tempo inteiro convivendo e nos relacionando com pessoas, e não necessariamente nós estamos sendo justos nesse relacionamento nosso. E tão abominável quanto o comerciante que usa um peso falso, é também aquele que usa um tratamento diferente com as pessoas ao seu redor. Por quê? A palavra de Deus diz que todos nós, diante de Deus, somos iguais. E todos nós crentes somos pagos com o mesmo sangue. E custamos para Deus o mesmo preço. Foi o sangue de Cristo Jesus. Como é que eu posso ter tratamento diferente entre um povo que tem o mesmo preço diante de Deus, que foi o sangue de Jesus? Então este assunto é um assunto próprio para nós, é um assunto pertinente, é um assunto importante que eu preciso considerar na minha vida. Se já não bastasse esses aspectos de relacionamento que eu acabei de citar, existe um outro âmbito em que a balança falsa ainda torna-se mais séria ainda. É o âmbito da nossa fé, é o âmbito daquilo que nós cremos, da palavra de Deus. Nós vivemos num tempo, e eu falei bastante sobre isso nessas 2 semanas, nós refletimos bastante sobre isso por causa das formaturas, mas nós vivemos num tempo em que a verdade, ela está em xeque. Está em xeque por quê? Porque no ambiente que nós estamos vivendo, o relativismo tem proposto e tem insistido que a verdade depende do ponto de vista. Então cada um pode particularizar a verdade. A verdade se tornou algo particular, foi privatizada. Essa palavra ficou popular alguns anos atrás, quando o governo começou a privatizar uma série de instituições que eram governamentais e passaram a ser privadas. Então essa palavra é muito do nosso contexto, nós sabemos o que é isso. E infelizmente a nossa sociedade teve a infeliz ideia de privatizar a verdade. E ao privatizar a verdade, cada indivíduo passou a ter o direito de ter a sua própria verdade. E então o que aconteceu com a verdade? A verdade foi colocada sobre uma balança enganosa. E esta balança enganosa é o nosso coração. E então cada pessoa com um coração enganoso se acha no direito hoje de ter a sua própria verdade. E sabe quando é que esse assunto toca a gente? Toca a gente quando a gente começa a ler a Bíblia, ou a gente começa a ensinar a Bíblia, e você começa a ser confrontado por pessoas que vão dizer assim: ah, mas eu acredito diferente. Quando eu leio esse texto aí, eu tenho uma outra interpretação. E aí você fica diante de uma grande tentação. A tentação de você firmar o seu peso e dizer: não, esta balança não é uma balança de 2 pesos, não é uma balança de 3 pesos. Esta balança é uma balança de um único peso. Se nós estamos falando da Bíblia, do mesmo assunto, e estamos falando coisas diferentes, um de nós está errado. Ou nós dois estamos errados. Mas o fato é que a Bíblia é uma verdade absoluta. Ela não pode ser submetida ao relativismo dos nossos dias. Ela não pode ser submetida a vários pontos de vista. A palavra de Deus, ela é única, exclusiva. Ela brota da mente de Deus. E a não ser que nós estejamos iluminados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e estejamos cumprindo a nossa tarefa exegética corretamente, nós podemos chegar a 1000 pontos de vista diferentes, mas só um será real, que é aquele que é de Deus. E então, no contexto da vida cristã, no contexto religioso do nosso país, nós viramos uma verdadeira Babel, porque cada um, usando a balança do seu próprio coração enganoso, chega a uma verdade diferente. E aí nós temos milhões de denominações, nós temos pessoas dizendo coisas completamente opostas, usando o mesmo texto como base. Percebe por que balança enganosa é abominação a Deus? Porque a balança enganosa tira de qualquer um de nós a convicção de que nós estamos num terreno seguro. Vou repetir: quando a balança enganosa se torna um princípio de vida para nós, nós perdemos a convicção de que estamos num ambiente seguro. Você nunca sabe se você está sendo lesado ou não. Um outro exemplo, quando nós
participamos de uma eleição municipal, estadual, federal, nós usamos urnas eletrônicas. E logo depois da eleição, já começam os boatos. Quem garante que aquelas maquininhas lá estão processando corretamente o voto? Quem garante isso? Por quê? Porque nós estamos num ambiente onde balanças falsas são comuns na esfera governamental, são comuns na esfera comercial, são comuns na esfera dos relacionamentos, são comuns na esfera religiosa. Então nós não temos nenhuma garantia de nada. E então nós vivemos um ambiente em que a gente começa a duvidar de tudo. Volta e meia você começa a conversar com uma pessoa que não é crente, tentando evangelizá-la, e logo essa pessoa já cita: mas olha, eu já fui muito iludido por pastor, por igreja, eu não entro mais nesse negócio. Por quê? Porque, está sendo sincera, foi iludida mesmo, foi enganada várias vezes, porque nós vivemos num mundo de balanças falsas, de balanças enganosas. E então é tão difícil para uma pessoa confiar numa pregação, confiar na palavra de Deus, confiar naquilo que está sendo dito, porque infelizmente, no mundo relativista, perde-se a confiabilidade, perde-se a segurança, porque a verdade foi privatizada, todo mundo tem direito de ter sua própria verdade. E no final das contas, todo mundo está sendo iludido e enganado. Agora, vejam só, o texto relata o problema. O problema é, balança enganosa é abominação a Deus e traz um prejuízo imenso para nós. Por outro lado, aquilo que é justo dá prazer a Deus. É interessante você pegar essa palavra, o justo, ou aquilo que é justo, e relacionar com o fato de que o que é justo, aquele que é justo, o que pratica a justiça, dá prazer ao coração de Deus. Por quê? Quando nós caminhamos daqui para o Novo Testamento, nós vamos encontrar uma pessoa justa em toda essa história narrada pelas Escrituras. E inclusive uma pessoa que vai receber o nome de o justo. E essa pessoa é Jesus. Por que que o autor de Provérbios está dizendo que balança enganosa é abominação aos olhos de Deus, mas o que é justo causa prazer em Deus? Porque ele está fazendo uma ligação muito clara, que o que causa prazer em Deus é o que é justo, e o único que é justo é aquele que ainda havia de vir, que é Jesus Cristo. Jesus é justo, a justiça dele é perfeita, não há palavras duvidosas, não há palavras de dupla interpretação, não há pensamento dúbio, não há expressão de dubialidade em Cristo Jesus, mas ele é único, ele é um varão perfeito, ele é íntegro. As coisas que ele fala, elas não precisam causar dúvida no nosso coração, eu não preciso duvidar, porque as palavras dele são palavras justas e verdadeiras. Ele não é como nós que dizemos coisas com segundas intenções. Ele não é como nós que ao invés de dizer a verdade, a gente fica usando subterfúgio e falando nas entrelinhas, esperando que as pessoas entendam. Não, Jesus fala a verdade com autoridade e ele faz a verdade com autoridade. Por que que o justo dá prazer ao Senhor? Porque o justo é aquele que anda de acordo com a palavra do Senhor, é aquele que imita Jesus. E o prazer de Deus está em Cristo. E eu só posso produzir no coração de Deus prazer se eu estiver em Cristo. Vamos lá, vamos pegar algumas expressões da vida do Senhor Jesus para mostrar isso. Quando você abre no Evangelho de Marcos, por exemplo, logo nos primeiros capítulos, o que acontece? Marcos começa a narrar que no início do ministério de Jesus, ele começou a pregar e a orar em sinagogas. E quando ele chegava nas sinagogas, o que acontecia? Ele começava a orar, os demônios começavam a estribuchar. Gente religiosa, mas que não era convertida, que não tinha coração transformado. Gente religiosa endemoniada no centro da religião judaica. No lugar de maior zelo pelo Antigo Testamento, o que que tinha? Religiosos, escribas entendidos, endemoniados. E Jesus orava e os demônios se manifestavam, e ele expulsava os demônios, e os fariseus e os escribas ficavam indignados. Onde já se viu? Como é que esse homem vem aqui no centro da nossa religião, ele fala, ele ora, e os demônios aparecem? E as pessoas começaram a ficar admiradas de Jesus, por quê? Porque as palavras dele eram firmes, e porque o comportamento dele era compatível com aquilo que ele falava.
E ele saía de dentro da sinagoga, e no mesmo momento em que ele saía do centro da religião, ele ia para o lugar onde viviam os pecadores, nos caminhos, nas estradas, afastado da cidade. E nesses caminhos as multidões se ajuntavam ao redor de Jesus, e Jesus falava, e Jesus fazia, e eles admiravam Jesus, falavam assim: olha, nós queremos seguir o Senhor, porque o Senhor tem autoridade. Veja, leia depois na sua casa o capítulo 2 de Marcos. Você vai ver que eles admiravam porque ninguém fazia o que Jesus fazia. Ninguém se comportava da mesma maneira que falava. Havia um abismo entre o que a religião judaica ensinava e o que a religião judaica fazia. E agora Jesus é justo. Não existe abismo entre o que ele fala e o que ele faz. E as pessoas amaram aquilo. E elas desejaram aquilo. E elas começaram a seguir Jesus por causa da autoridade com que ele falava e vivia. Percebe a diferença entre uma balança enganosa e o justo? A balança enganosa aqui nesse contexto de Marcos era aquela religião cheia de zelo, cheia de tradições, mas desconectada da vida. E a balança justa é o Senhor Jesus, que falava e se comportava de acordo com aquilo que ele ensinava. E então a vida de Jesus toda foi marcada por isso, essa vida terrena dele. E o ministério dele em 3 anos foi um ministério que despertou amores, despertou ódio, despertou amores daqueles que estavam cansados de balanças enganosas, que não viam esperança em lugar nenhum, porque para onde eles olhavam, eles só enxergavam mentira e ilusão. Essas pessoas abraçaram Jesus, porque elas encontraram esperança no justo. Para o outro lado, aqueles que tinham feito da balança enganosa o seu sistema, o seu modelo de vida, eles sentiram ódio de Jesus. Porque no lugar onde existe um justo, aquilo que é falso é agredido pela verdade. No lugar onde existe uma balança justa, a balança enganosa, ela vai ser denunciada, ela vai ser escancarada, ela vai ficar, ela vai ser desmontada. E isso é uma coisa interessante, porque sempre quando nós, como um cristão, seja dentro da sua casa, no seu local de trabalho, quando nós assumimos um compromisso com Deus de fazer algo que é correto, que Deus espera de nós, automaticamente aqueles que não fazem se sentem incomodados. Pegue um exemplo, dentro da sua casa. Se a sua casa não tem tido ou se perdeu o hábito de fazer culto doméstico, comece você a fazer, para você ver como isso vai incomodar quem não está fazendo e sabe que deveria fazer. Logo, logo, de duas uma, ou vão reclamar com você ou vão se juntar a você. Mas ninguém consegue ficar inerte diante de alguém que resolve fazer o que é justo. Isso vai incomodando quem está do lado. Deus tem prazer nesta balança justa. Agora, concluindo isso, quando nós olhamos para a nossa vida, a palavra de Deus diz algo interessante e, ao mesmo tempo, muito duro para nós. Diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Bom, vamos fazer uma conta aqui. Balança enganosa é abominação ao Senhor. O justo causa prazer em Deus. Deus olha do céu para a terra e não vê nenhum justo. O que ele vê então? Ele vê milhões, bilhões de balanças enganosas. Corações falsos. E é por isso que ele mandou Jesus. Porque Jesus é o único remédio para o nosso coração, que é uma balança falsa. Nós sabemos fazer cara de crente, vestir roupa de crente, e a gente consegue até ter discurso de crente. Mas Deus sabe muito bem como é o nosso coração. E nesta manhã o Senhor está nos levando a refletir. Ao invés de eu ficar pensando no comerciário ou no comerciante que pode estar me enganando, eu preciso pensar no meu coração como uma balança. Eu preciso pensar no meu coração como uma balança. E preciso pensar que este coração só pode ser uma balança justa se ele for transformado por Jesus Cristo. Se eu estiver vivendo diante da face de Cristo todos os dias. Se eu acordar todas as manhãs e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o meu coração é enganoso. A natureza terrena, ela fica me cerceando o tempo inteiro. E a não ser que o Senhor sinta por mim, que o Senhor pense por mim, e que o Senhor governe por mim. Quando eu sair do meu quarto e começar a falar com os meus
familiares e com os meus amigos e no meu trabalho, eu vou ceder e eu vou me comportar de uma maneira que abomina, que é abominação ao Senhor. Nós precisamos que este nosso coração seja tomado pelo coração de Cristo, para que nós não nos comportemos como balanças enganosas. Jesus é o único remédio. Este texto de Provérbios claramente aponta para esta realidade, que nós, sem Cristo, somos abominação ao Senhor, porque o nosso coração é uma balança enganosa. Mas com Cristo, nós produzimos prazer no coração de Deus, porque Jesus é justo, e a justiça e a justificação que recebemos através dele alegra o coração de Deus. E no que diz respeito à maneira como nos comportamos aqui, nós precisamos fazer o que Paulo diz: fazei morrer a vossa velha natureza, que é terrena, que é carnal, e se revista do novo homem que se refaz pela mente de Cristo, se refaz pelo coração de Cristo, se refaz de acordo com os padrões de Deus. Este é o grande desafio. É aquele grande desafio que o pregador, ainda estando conosco aqui, o reverendo Sebastião citou a frase de Francisco de Assis, dizendo que nós devemos pregar, se necessário, falar. Dizendo que a nossa vida precisa ser essa balança justa. Essa é a maior pregação que nós podemos ter. E eu digo para vocês que isso é muito mais pesado para mim do que para vocês, porque quem fica aqui falando toda semana horas, sou eu. Mas eu sei, Deus, eu tenho clamado e pedido o auxílio do Senhor, porque eu sei que quem tem a maior oportunidade de ensinar coisas boas aqui sou eu, mas quem tem a maior oportunidade de estragar as coisas boas aqui também sou eu. E dentro do seu local de trabalho, dentro da sua família, quem tem a melhor oportunidade de ensinar coisas boas é você, mas quem tem a maior oportunidade de estragar as coisas boas também é você. Porque se nós não formos dominados por aquele que nós pregamos, Jesus Cristo, o justo, nós podemos nos comportar como balanças enganosas, e as pessoas vão dizer: como que você, que é transformado por Jesus, se comporta como uma balança enganosa? Então nós devemos lembrar disso, pedir perdão a Deus pelas vezes que nós não conseguimos nos entregar completamente ao domínio do Espírito, e a gente deixa a nossa velha natureza fazer coisas que desabonam o Evangelho. Eu sempre preciso considerar essas duas palavras, abominação e prazer. Quando eu ajo por mim mesmo, fatalmente eu vou produzir coisas que são abomináveis ao Senhor. Mas quando eu me deixo dominar e conduzir por Cristo Jesus, o que eu vou fazer vai produzir prazer no coração de Deus. O texto de Provérbios 11:1 mostra isso. Esta tensão que existe entre balanças enganosas e balanças justas, mostrando que nós sempre nos comportaremos como aquilo que é próprio do ser humano, como uma balança enganosa. Mas quando nós entregamos o nosso coração completamente a Jesus e nos deixamos ensinar, disciplinar e conduzir por Jesus, escondidos atrás da justiça de Cristo, nós podemos ter um comportamento justo que agrada o coração do nosso Deus. E Deus nos ajude, para que pelas misericórdias e pelo tratado de Cristo com o nosso coração, nós sejamos balanças justas que causam prazer no coração de Deus.